Vamos para a nossa reflexão de hoje. O tema é: quando a família precisa de cura? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso de número 14, diz assim, olha: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo é maravilhoso. Vou repetir, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei, sararei a sua terra. E eu quero colocar no lugar de terra, família. Sararei a sua família. Bom, a família é o nosso maior tesouro. Um homem sem família é como um pássaro sem ninho. Um homem sem família é alguém sem um refúgio para as tensões e pressões da vida. A família é tão importante que tudo que você investir nela ainda é pouco diante daquilo que ela representa. Agora, uma pergunta: quando é que a família precisa de cura? Quando a família precisa de cura? Eu vou considerar apenas 4 pontos. Eu vou considerar apenas 4 sintomas que revelam que a família precisa de cura. Número 1, quando o casamento dos pais não inspira os filhos. Vou repetir. Quando o casamento dos pais não inspira os filhos, aí a família está precisando de cura. Quando marido e mulher estão vivendo uma crise, por exemplo, outro dia alguém me disse assim: Josué, eu me separei da minha esposa, mas antes de me separar, nós tivemos uma briga. Ela me ofendeu, eu ofendi ela. Foi muito feio a briga lá em casa que tivemos. E eu fiquei em casa ainda, até nos separarmos, eu fiquei em casa 6 meses. Você acredita que a minha esposa conseguiu ficar dentro de casa 6 meses sem dirigir a mim uma palavra? Você já imaginou? Olha, usando o mesmo quarto, a mesma sala, a mesma cozinha, estando no mesmo espaço familiar, e ela conseguiu ficar comigo 6 meses sem dirigir a mim uma palavra. Pergunto: quanto isso faz mal para os filhos? Quanto isso prejudica emocionalmente os filhos? Que visão os filhos terão de vida conjugal? Que visão os filhos terão de vida a 2? Que exemplo esses 2 deram para os filhos? Escute, no processo de educação dos filhos, talvez nada é mais prejudicial do que quando o casal não se entende, quando o casal vive num conflito interminável, quando o casal vive assim de uma forma desajustada, desorganizada, desalinhada. A minha pergunta aqui hoje é: na sua família, papai e mamãe, o casal, estão vivendo de forma equilibrada, harmoniosa, saudável? Vou repetir. Quando o casamento dos pais não inspira os filhos, significa que esta família está precisando de cura. E talvez eu estou sendo um profeta da palavra para muitas pessoas que estão me assistindo agora no YouTube, ou então através das redes sociais, ou então através da rádio. Talvez você que parou para me ouvir, para me assistir, está vivendo exatamente esta crise. E sua família está precisando de cura porque o seu casamento não inspira os seus filhos. Sabe, tem algumas coisas
que alegram muito o meu coração. O Douglas foi o meu filho que se casou. O Douglas foi o meu filho que se casou primeiro. O Douglas, ele se casou primeiro. E quando o Douglas, quando o Douglas decidiu casar, aí eu disse assim para ele: Douglas, eu vou chamar um pastor amigo para fazer o seu casamento, tá? Eu vou chamar um pastor de amigos para fazer o seu casamento. Ele disse: não, pai, não. Eu só caso se você fizer o meu casamento. Aí eu disse: por quê, Douglas? Ele disse: porque o seu casamento eu conheço. O seu casamento eu conheço. E o seu casamento me inspira. Que alegria! Que alegria quando você pode ouvir o filho ou a filha dizer: pai, o seu casamento me inspira. Mãe, o seu casamento me inspira. Um dia eu estava ministrando assim numa igreja e eu pedi para algumas meninas ficarem de pé, algumas jovens ficarem de pé. E aí eu perguntei para elas assim: ei, de vocês aí, vocês gostariam de ter um marido igual o pai é para a mãe? Igual o seu pai é para a mãe? Vocês gostariam de ter um marido igual o seu pai é para a mãe? Várias delas disseram: não, pastor, não. E teve uma que até gritou: não! Eu achei aquilo muito estranho, não é? Inclusive, uma das meninas era filha de um pastor, meu amigo. Ele disse que ficou 15 dias sem dormir direito e conversando com a filha. Filha, por quê, filha? Por que você não quer ter um marido igual eu sou para sua mãe? Aonde é que eu estou errando? E ali começou um processo de melhora, crescimento e de progresso daquele homem como marido, porque talvez ele não tinha se dado conta de que os nossos filhos observam, analisam, avaliam tudo. Quando é que a família precisa de cura? Quando o casamento dos pais não inspiram os filhos. Segundo, quando é que a família precisa de cura? Quando na família não se pratica a cultura da honra. Como eu gostaria de estar falando isso para todas as famílias do Brasil. Ah, se eu pudesse entrar em cada lar brasileiro para falar sobre isso, quando na família não se pratica a cultura da honra. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, filho, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem um livro que fala sobre a cultura da honra. Tem um outro livro, esse é do John Bevere, que fala sobre a recompensa da honra. Quando eu, na verdade, ouvi, não é, o conteúdo desse livro, quando eu ouvi, virou uma chave na minha cabeça. Deus me levou para um outro nível e para uma outra estação. As pessoas ainda não pararam para refletir, a partir da palavra de Deus, sobre a importância de se praticar o princípio da honra na relação de casal, na relação de família. Quando a Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Sempre que você planta a semente da honra, você colhe duas coisas. Sempre que você planta a semente da honra, principalmente quanto aos pais, você colhe duas coisas. Você colhe longevidade e você colhe prosperidade. Aí eu chamo a sua atenção para o verbo deixar, de Gênesis capítulo 2, verso 24. Lá está escrito assim: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe. Agora, o que os casais não podem esquecer é que há uma grande diferença entre entre deixar e abandonar. Há uma grande diferença entre deixar e abandonar. A Bíblia não diz
Por isso abandona o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua esposa. Não, jamais. Agora, qual é a diferença entre deixar e abandonar? Você abandona para nunca mais voltar. Você abandona para nunca mais assistir. Você abandona aquilo que você acha que já não faz mais sentido, não tem mais significado e valor para você. Agora, o deixar bíblico é um deixar com honra, é um deixar com gratidão, é um deixar com reconhecimento, é um deixar com respeito. Isso aqui é a cultura da honra. Isso é a cultura da honra. Quantas pessoas saem da casa dos pais e não saem de forma grata, respeitosa, honrosa? Gente, o que é honrar? Honrar é reconhecer o valor. Preste atenção. Honrar é reconhecer o valor. Por que Jesus pegou as crianças no colo, não é? Assim, no meio de uma conversa com os discípulos. Por que Jesus dava tanto atenção às crianças? Honra. Por que Jesus observou a atitude daquela viúva que entregou uma oferta lá no gasofilácio e ele fez menção da atitude daquela velhinha? Honra. Por que Jesus parou à beira do poço de Jacó e começou um diálogo com uma mulher tida como uma mulher de caráter duvidoso? Por que honra? Jesus sabia reconhecer o valor de todos. Preste atenção. Jesus sabia reconhecer o valor de todos. Honrar é você tratar a pessoa como preciosidade. E só trata com honra quem vê valor nas pessoas. Vou repetir. Só trata com honra quem vê valor nas pessoas. Honrar é reconhecer o valor do pai. Honrar é reconhecer o valor da mãe. Honrar é reconhecer o valor da sogra. Honrar é reconhecer o valor do sogro. Honrar é reconhecer o valor da cunhada, do cunhado. Honrar é ver no outro valor. Quando Jesus olhava para uma prostituta, Jesus olhava com esse olhar de misericórdia, reconhecendo que dentro dela havia um valor. Quando Jesus olhava para um esmoler à beira do caminho, por exemplo, Jesus parou para atender o clamor de um cego esmoler à beira do caminho. E Jesus o chamou para atendê-lo no seu pedido. Preste atenção que Jesus estava vendo naquele pobre, miserável, cego à beira do caminho valor. Isso é honra. Honrar é ser capaz de enxergar valor na criança, no velho, no pobre, no rico, no bêbado, na prostituta, no homossexual. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele olhava com esse olhar de amor, misericórdia, compaixão. Por isso ele conseguia enxergar valor nas pessoas e tratar a todos com honra. Nós precisamos aprender a honrar. Honrar pai e mãe, honrar os filhos, honrar a sogra, o sogro, a cunhada, o cunhado, e tratar a todos como nós gostaríamos de ser tratados. Como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de ser tratada? Como é que você gostaria de ser servido? A Bíblia diz assim, se você quer ser honrado, honre. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser tratado com dignidade, trate com dignidade. Se você quer ser reconhecido, reconheça. Quando na família se pratica o princípio da honra, nós estamos trazendo para dentro de casa uma realidade celestial. Quando é que a família precisa de cura? Quando é que a família precisa de cura? Quando não se pratica a cultura da honra na vivência familiar. Na sua família, se pratica a cultura
da honra? Bom, eu quero responder algumas perguntas. Vamos ouvir a primeira pergunta que me enviaram aqui em áudio. Boa tarde, pastor. Eu queria fazer uma pergunta. O que seria mais prudente eu agir? Meu marido, ele assiste coisas pornográficas e ele não sabe que eu sei, mas eu gostaria de ajudar ele a vencer isso. Como eu poderia ajudar ele a vencer, considerando que ele não me disse que tem essas atitudes? Eu estou falando sobre quando a família precisa de cura. E aqui, ó, essa irmã acabou de colocar uma questão que revela que a família precisa de cura. Ela diz que o marido dela tem problema com pornografia, porém ele não sabe que ela sabe. Olha, por que Deus me colocou ao lado da Rosemary? Para que eu seja um agente de cura e transformação e bênção para a vida dela. Por que Deus colocou a Rosemary, certo, do meu lado? Para que eu, presta atenção, para que eu seja um agente de cura para a vida dela. Então, o casamento também serve para nos curar. O casamento também serve para nos libertar. O casamento também serve para nos levar para mais perto de Deus. Consequentemente, estaremos mais longe do pecado. Qual é o caminho, irmã? O caminho é você chamar o seu marido amorosamente para uma conversa franca, certo? Para uma conversa franca. E a ideia é você sempre fazer isso de uma forma suave, amorosa. De repente você chama ele para tomar um chá com você, quando todos já estiverem dormindo, ou mesmo no quarto, e dizer: querido, eu gostaria de te ajudar. Eu gostaria de te ajudar, certo? Você tem problema nessa área? Fica tranquilo. Eu não vou te julgar, te condenar e te descartar. Eu apenas quero te ajudar. Só que eu quero que você seja muito honesto, muito sincero comigo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade? Você está com problema nessa área? Você está sendo vencido por essa tentação? Eu quero te ajudar. 2. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. E o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E é interessante que lá em Eclesiastes 4 diz que é melhor serem 2 do que 1, porque em caindo, um levanta o companheiro. Olha aí, em caindo, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, em caindo, não haverá quem o levante. Então, o caminho é o diálogo, é a conversa. O caminho é você confrontá-lo com respeito, com amor, com misericórdia e com graça, se colocando como um agente de cura e transformação para a vida do marido. Uma pergunta aqui, ó. Como honrar alguém que te traiu? Como honrar alguém que te traiu? Preste atenção. A honra não tem a ver com o outro, tem a ver com você. A honra não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Escute o que eu vou dizer. Quando uma pessoa me prejudica e eu trato ela com amor, graça e misericórdia, o meu tratamento amoroso para com ela não revela quem ela é, revela quem eu sou. Não revela o que ela tem dentro de si, revela o que eu tenho dentro de mim. Você percebeu a diferença? Então, quando uma pessoa trai, quando uma pessoa peca, quando uma pessoa frustra a outra, se a pessoa frustrada, se a pessoa que foi vítima dessa traição continuar tratando ela com respeito, com amor e com honra, esse tratamento honroso não revela quem é a pessoa que errou, revela quem é a pessoa que foi vítima do erro. Não revela o que o outro tem dentro de si, revela o que você tem dentro de si. Cada um dá o que tem, e quem tem honra vai dar sempre honra.
Quem tem respeito vai dar sempre respeito. Quem tem amor vai dar sempre amor. Percebe? Eu espero que você tenha entendido a minha resposta. Como tratar o cônjuge orgulhoso? Eu vou repetir o que eu sempre digo. Está na Bíblia. Romanos capítulo 12. Trevas se vence com a luz. Maldade se vence com a bondade. Percebe? Estupidez se vence com nobreza. Com nobreza. Você não vence estupidez com estupidez, grito com grito, ódio com ódio, trevas com trevas. Não. Você que anda na luz, você é luz. Você que é filho de um Deus que é amor, você é amor. Você que foi alcançado pela graça e é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você transporta a semente da honra dentro de você. Então, não mude o seu ser por causa do comportamento errado dos outros, tá? Do orgulho dos outros. Eu fui traída, pastor, o meu esposo engravidou uma mulher e continua conversando com ela. Sofro muito, o que eu faço? Lá em Mateus capítulo 19, Jesus fala sobre divórcio. E ele deixou claro, a não ser por infidelidade conjugal, sexual. A não ser. Então, se houve um adultério e esta pessoa que adulterou insiste em permanecer no erro, não quer mudança, não quer transformação, não quer corrigir a rota, você, irmã, não é obrigada a continuar nessa relação. Você não é obrigada. A decisão é sua, a escolha é sua, você é quem decide, mas você não é obrigada. Sabe por quê? Porque esta é uma relação onde a outra pessoa está se comportando como um abusador psicológico, emocional. Então, a decisão é sua, a escolha é sua, mas você não é obrigada a se submeter a um relacionamento abusivo. Me entende? Deus é um Deus do bom senso. Deus não é um Deus do contrassenso. E Deus é Pai. Deus é Pai. E Ele não quer que nenhum dos seus filhos se submetam a esse tipo de relacionamento opressor, obsessivo, não é? Abusivo. Espero que eu tenha sido claro na minha resposta. Vamos ouvir mais uma pergunta agora em áudio. A paz do Senhor, pastor. Meu nome é Alan, eu falo aqui de Portugal e queria fazer uma pergunta. Queria saber a diferença de sabedoria e de ciência da palavra. Bom, ciência é conhecimento, certo? Ciência da palavra é conhecimento. E esse conhecimento também é um dom gratuito do Pai, certo? Ciência na palavra é um conhecimento através de uma revelação do Espírito Santo. Eu conheço algumas pessoas que realmente têm uma visão interpretativa das Escrituras diferenciada. Isso é um conhecimento que vem a partir da revelação. Agora, sabedoria também é um dom de Deus. A Bíblia diz que quando Salomão ouviu Deus dizendo, pede-me o que queres, ele disse, sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência também. Por quê? A inteligência você pode usar para o mal, certo? Tem muitas pessoas que usam a sua inteligência para o mal. Por exemplo, os criminosos que hackearam as mensagens do Telegram do juiz Sérgio Moro são inteligentes. Só que eles usaram a inteligência para aquilo que era mal. Hitler, ele era inteligente, indiscutivelmente. Ele era muito inteligente. Só que ele usou a sua inteligência para matar milhões de judeus. Agora, você nunca vai ouvir falar
que alguém usou a sabedoria para o mal. Nunca. A sabedoria, ela só produz o bem. A sabedoria, ela só gera o bem. A sabedoria só se vincula ao bem. A inteligência pode ser usada para o bem ou para o mal. A sabedoria a gente só usa para o bem. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, fala muito de sabedoria. E a Bíblia diz no Novo Testamento que nós devemos pedir sabedoria porque Deus nos dá sem arrependimento. Ok? Bom, vamos para a última pergunta e eu vou continuar aqui a nossa reflexão. Meu marido é pastor e vive assistindo pornografia. E quando falo com ele, ele diz que é normal, pois todos os homens fazem. O que fazer? Primeiro, não é normal. Primeiro, não é normal. A gente precisa ler, meditar, memorizar Romanos capítulo 1. Pede para o seu marido ler Romanos capítulo de número 1. Tá? No final do capítulo 1 de Romanos, está dito que vai receber severo juízo, não só os que praticam tal coisa, mas aqueles que também aprovam, patrocinando e assistindo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse assunto, porque não é normal, e se ele é pastor, ele deveria estar muito mais preocupado com isso também, e você deve, quem sabe, aconselhá-lo a vir para o nosso SOS Casamento, ok? Mais uma pergunta aqui, ó. Quais os níveis de honra familiar? Quais os níveis de honra familiar? Quando eu falo da cultura da honra, tá? Eu penso que nós devemos respeitar, tratar com dignidade a todos, porque honra é reconhecer o valor. Então aqui, vamos dizer assim, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão mais velho, mas pode ser o irmão mais novo também. Honrar é reconhecer o valor. Existe homem e mulher fiel hoje em dia? Existe homem e mulher fiel hoje em dia? Existe. Claro que existe. Existe. Vocês não podem, ninguém pode generalizar, julgar a todos a partir do erro de um. Às vezes porque um marido, tem mulher que já foi traída 2 vezes, né? Traído por um que foi embora com outra, casou, foi traída de novo, e aí ela começa a achar que todos os homens traem, e não é bem assim. Eu, pelo menos, nunca traí a minha esposa, estou casado com ela há 34 anos e nunca fui para a cama com outra mulher, certo? E eu estou casado há 34 anos. Então, existe homem e mulher fiéis hoje em dia, sim. Antes de eu continuar a reflexão, quando é que a família precisa de cura? Vamos ouvir mais uma pergunta, então, aqui. Vai. O Anderson falou que tem várias pessoas mandando perguntas aqui em áudio. Vamos lá. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. Pastor, há 1 ano e 8 meses, meu esposo foi embora de casa com uma OM, no caso com outra mulher. E a minha pergunta é, por que eu não tenho forças para lutar pelo meu esposo, para lutar pela minha família, pelo meu casamento? E eu também não tenho forças assim de lutar pela minha própria transformação. No caso, a força que eu falo é ser uma pessoa determinada, de eu dizer, eu quero mudar, eu vou conseguir mudar e eu não consigo. Então, quando eu vou fazer assim alguma campanha, isso eu sozinha com Deus. Eu quero fazer uma campanha, não consigo concluir. Eu quero fazer um propósito, eu não consigo concluir. Então, me falta forças. E eu não entendo porque eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, mas eu não tenho forças. Então, eu queria saber por que eu não tenho essa força para lutar. E eu peço a Deus, mas eu
não consigo lutar pelo meu casamento. Veja só, E eu já faz entendi 1 ano e perfeitamente 8 o meses que meu problema da esposo foi irmã embora de casa. e E eu não o que consigo eu lutar pela minha aprendo família. Então na eu não Bíblia entendo o em porquê, porque eu não relação a isso consigo. é o seguinte: o que a Bíblia diz? O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. A Bíblia também nos fala muito sobre o princípio da mutualidade. Por exemplo, ó, ajudai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Percebe? Então a Bíblia nos convida a encontrar no irmão, certo? Apoio nessa busca daquilo que eu preciso. A senhora, de repente, sozinha, não vai conseguir vencer. Na verdade, ninguém vence sozinho. O que a senhora está precisando? Não sei se você está indo para a igreja. Se não está, volte para a igreja. Segundo, na igreja, você precisa ter 1, 2 parceiras de oração. Há momentos na vida que nós estamos como aquele coxo que foi levado por 4 amigos na presença de Jesus. Há momentos na vida que a gente está como aquele homem. A gente não consegue andar com as próprias pernas. Alguém tem que nos carregar. Há momentos na vida que alguém tem que nos carregar. Há momentos na vida que alguém tem que crer por nós, lutar por nós, buscar por nós. Há momentos na vida que nós precisamos de gente buscando, lutando, clamando por nós. Então, você precisa, primeiro, voltar para a igreja, porque é no convívio da família que a gente se fortalece. Segundo, você precisa de pelo menos 2, 3 companheiras de luta, de oração. Terceiro, você tem que desenvolver uma disciplina, e é força de vontade. É força de vontade. Ler a Bíblia todos os dias pela manhã, orar pela manhã, clamar a Deus pela manhã. Eu penso que a partir destas orientações, você vai começar a ganhar força para lutar por sua vida e, de repente, pelo seu casamento e pela sua família. Quando é que a família precisa de cura? Primeiro, quando o casamento dos pais não inspira os filhos. Segundo, quando na família não se pratica a cultura da honra. Terceiro, quando há uma inversão de papéis. Quando há uma inversão de papéis. Os papéis na família precisam estar alinhados. Vou repetir. Os papéis na família precisam estar alinhados. Deus criou o homem para ser marido e pai. Deus criou o homem. Homem, marido, pai. Deus criou a mulher para ser mulher, esposa, mãe. Agora, não são só esses 2 papéis. São vários outros papéis que cada um de nós exercemos dentro de casa. Agora, preste atenção. A Bíblia diz assim, olha, o marido é o cabeça da mulher, como Jesus é o cabeça da igreja, certo? O marido é o cabeça, ou seja, ele é o líder. Eu gosto da ideia, o homem governa e a mulher edifica. Eu gosto dessa ideia. O homem governa e a mulher edifica. Aonde é que está o problema? O homem está perdendo sua identidade masculina. O homem está perdendo a sua identidade masculina. E é um problema quando o homem da casa é a mulher. É um problema sério quando o homem da casa é a mulher. É um problema sério quando a dona da casa é o homem. É um problema sério quando a dona da casa é o homem. Aí nós temos o homem que não lidera, e esta ausência de liderança força a mulher a assumir um papel que não é dela. Temos problema aí. A assumir um papel que não é dela. O que acontece? Os filhos vão tendo um padrão de comportamento errado para imitar. E os nossos filhos reproduzem o nosso padrão de comportamento. Querem ver uma outra questão séria também? É quando os filhos assumem
a responsabilidade do bem-estar emocional dos pais em detrimento das suas próprias necessidades. Aí, um filho passa a se comportar como pai dos pais. Que absurdo! Aí os pais, eu já vi isso muito próximo de mim acontecer. A mãe é dependente emocionalmente da filha. Ela quer, de forma sutil, manipular a filha para que a filha, então, só olhe para ela, só cuide dela, só dê atenção para ela e para mais ninguém. E aí começa a comprometer até o casamento da filha. Isso é uma inversão de papéis. Por isso, preste atenção, a mulher edifica, o homem governa. E não pode haver essa inversão, porque se houver essa inversão, o que nós temos na família é um desajuste. O que nós temos na família é um problema muito sério. Agora, todas as famílias que vivem de forma harmoniosa, equilibrada, todas as famílias que vivem uma vida que vale a pena, o homem, ele está na sua posição de governo, de liderança. A mulher está na sua posição de auxiliadora idônea, ela está na sua posição de edificação. Então, quando cada um na família exerce o seu papel, há um alinhamento de papéis, o céu se estabelece aí. A família passa a ser uma extensão do céu. A minha pergunta para você que está me acompanhando nesse programa, na sua casa, o homem exerce o seu papel de líder. Na sua casa, a mulher exerce o seu papel de edificadora do lar, educadora do lar. Os filhos não estão assumindo a responsabilidade do bem-estar emocional dos pais em detrimento das suas próprias necessidades. Quando há um alinhamento, cada um cumprindo o seu papel de forma responsável, então essa família é uma família curada. Quando é que a família precisa de cura? Quando falta limites. É interessante que quando você lê a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Interessante, Jesus não é Senhor, Jesus não é Deus, Jesus não é dono da casa, da porta. Jesus não domina soberanamente sobre tudo. Por que ele bate na porta? Eis que estou à porta e bato. Porta nos fala de limite. Presta atenção. Porta nos fala de limite. Nem Deus quebra esse princípio. Nem Deus quebra este princípio. Você sabia que Deus não estupra a mente de ninguém? Deus não violenta o coração de ninguém? Deus não arromba a porta do coração de ninguém? Eis que estou à porta e bato. E porta tem a ver com limite. O que são limites? É a linha que demarca uma propriedade que pertence a alguém. É quando você deve dizer sim, entra ou não. Da mesma forma que os proprietários demarcam suas terras com marcos, também precisamos estabelecer limites mentais, físicos, emocionais e espirituais em nossa casa. Eles são necessários para podermos distinguir o que é e o que não é responsabilidade nossa. Sabe qual é a palavra mais simples para definir limites? É não. A palavra mais simples para definir limites é não. Quem não sabe dizer não, entrega o controle da sua casa para os outros. Quem não sabe dizer não, entrega o controle da família para os outros.
Quem não sabe dizer não, entrega o controle da sua vida nas mãos dos outros. Isso é muito comum na família. Presta atenção. Há momentos em que o pai precisa dizer não para a mãe. Há momentos em que o marido vai precisar dizer não para a esposa. A esposa vai precisar dizer não para o marido. Há momentos que os pais vão ter que dizer não para aquela filha insistente. Há momentos em que nós vamos precisar dizer não para o cunhado, para a cunhada. Agora, será que posso estabelecer limites sem deixar de ser amável? Claro. É diferente você dizer um não. É diferente você dizer não. Aí, olha a diferença. Você chama a pessoa e diz, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Eu e a minha esposa, nós temos um acordo neste sentido de não fazer, não emprestar. Então, amorosamente, eu peço a sua compreensão. É diferente. É como a gente diz o não, certo? Mas é certo pegar cartão de crédito emprestado? Me empresta seu cartão aí, Cláudio Ivan. Léo, me empresta seu cartão. Anderson, me empresta seu cartão. O meu nome está com problema. É certo. É certo pedir talão de cheque emprestado? Rapaz, eu preciso aí de umas 10 folhas de um talão de cheque. Você me empresta um talão de cheque para mim? É certo. É certo emprestar o carro para uma pessoa que você sabe que não é cuidadosa, não é zelosa, não é responsável. É certo. Então, preste atenção. Se você não sabe dizer não, você vai assumindo bronca que não é sua. Você vai assumindo problemas que não é seu. Você vai assumindo compromissos financeiros que não é seu. Por isso, muitas famílias estão doentes. Por quê? O pai não sabe dizer não. Não, mas é meu genro. Não, é minha filha casada. Não, é meu neto. Não, é um adolescente. E não sabe dizer não. E aí vamos tendo problema. Preste atenção, por favor. Quais são os limites permitidos? Ou seja, limite significa até aonde eu devo ir e até aonde eu não devo ir. Até aonde o outro pode vir e até aonde o outro não pode vir. Se alguém se sentir incomodado e magoado com os meus limites, o que eu faço? Paciência. Paciência, entendeu? Paciência. Mas as pessoas precisam respeitar os limites. Por que me sinto culpado, apreensivo quando penso em impor limites? É porque você ainda não entendeu que os limites te protegem. Os limites te poupam de estresse. Os limites protegem o que é seu. 6. De que forma os limites se relacionam com a submissão? Preste atenção. A gente não pode confundir intimidade com invasão de privacidade. Deixa eu explicar. Não confunda intimidade com invasão de privacidade. Eu sou casado com a Rosemary. A Bíblia diz que eu e ela somos um. Agora, eu faço aniversário e chega um presente na minha casa. A Rose pode ou não abrir? Hein, Claudivan? Ela pode, mas não deve. E você, Léo? Ela pode ou não pode? Pode abrir, mas não deve. Ok. Por exemplo, chega uma carta para mim na minha casa de uma pessoa. Chega uma carta para mim na minha casa de uma pessoa. Minha esposa pode abrir? Pode abrir. A gente não pode confundir, presta atenção, intimidade com invasão de privacidade. É claro, se é uma carta de uma dona suspeita, deve abrir. Afinal de contas, ela é minha sócia, minha esposa, e é uma carta de uma mulher suspeita, então pode abrir. Agora, se é uma carta de uma pessoa que ela conhece, se é uma carta de uma pessoa que faz parte, certo, do nosso convívio, se é um presente,
Ela até poderia, mas não deve, porque é quebrar a lei dos limites. Por exemplo, não é porque eu sou amigo do meu irmão, muito amigo do meu irmão, e tenho com ele uma relação muito próxima, que eu posso chegar na casa dele e abrir a geladeira, o fogão, abrir o guarda-roupa. Não confunda intimidade, certo? Com a quebra do princípio dos limites, com invasão de privacidade. Bom, minha mãe precisa respeitar o meu espaço, como eu preciso respeitar o espaço da minha mãe, certo? Meus irmãos precisam respeitar o meu espaço, como eu respeito o espaço deles. Os meus amigos precisam respeitar o meu espaço, como eu respeito o espaço deles. Até na relação de casal, existe um espaço da individualidade que a gente precisa respeitar o espaço do outro. Agora, o que acontece quando a gente não estabelece limites na nossa vida, na vida de casal e da família? Acontece desordens psicológicas, depressão, ansiedade, compulsão por alimentos, vícios, comportamentos impulsivos, culpa, vergonha, pânico, problemas conjugais, problema com o relacionamento familiar. Tudo isso pode acontecer quando a gente não coloca limites para nós mesmos e para que os outros respeitem. Preste atenção que para que existem grades? Limites. Para que existem placas? Limites. Para que existem paredes? Limites. Para que existem muros? Limites. Para que existem rios? Limites. Agora nós temos limites visíveis, físicos, e nós temos limites invisíveis de territórios e responsabilidade. Limites mentais, emocionais e espirituais. Tal como os limites físicos, os espirituais também são reais, porém mais difícil de serem vistos. Agora, os limites nos definem. Presta atenção, os limites nos definem. Os limites definem a sua alma, o ajudam a guardá-la e protegê-la. Os limites definem o que sou e o que os outros são. Saber do que sou proprietário e assumir responsabilidade por isso me traz liberdade. Se sei onde meu território começa e termina, sou livre para fazer o que eu quiser com ele. Assumir a responsabilidade com a minha vida abre para mim um leque de opções. Contudo, se não sou dono da minha vida, minhas escolhas e opções são muito limitadas. Por exemplo, nós temos os limites físicos. A pele é um limite, palavras, limite, verdade é outro limite, distância geográfica é outro limite, tempo tem a ver com limites. Agora, preste atenção, limite significa quando eu devo dizer sim e quando eu devo dizer não. Eu gosto muito desse assunto sobre os limites. Por quê? Porque quando a gente estabelece limites e respeita os limites, a gente vive de forma equilibrada, harmoniosa e abençoada. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu vou responder mais 2 ou 3 perguntinhas aqui, tá? 2 ou 3 perguntinhas aqui. Pastor, tenho crescido muito com seus ensinamentos. Como posso ter acesso a mais reflexões como essa? Você vai lá no meu canal no YouTube, coloca lá Josué Gonçalves e tem mais de 700 reflexões para você assistir, tá bom? Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Boa tarde, pastor. Graça e paz. Estou casada há 2 anos, sou convertida há 14 anos e nesse período eu me guardei para o meu esposo. Porém, eu vivo um pesadelo real na minha vida. Com a direção dos nossos pastores, eu acabei me casando com o meu esposo hoje, que também é pastor, mas eu vivo um pesadelo, pois o meu esposo, acredito eu, que seja homossexual. Nós raramente temos relação sexual, vivemos como amigo dentro de casa, e eu realmente não sei o que fazer da minha vida, porque eu não tenho coragem de contar isso para ninguém.
o que o senhor tem a me dizer, pastor? Me ajuda. Eu vou voltar àquele assunto que eu acabei de falar. Igreja é uma comunidade. Igreja é uma comunidade. Ninguém vence sozinho. Você não vai vencer essa dor sozinha. Você precisa de ajuda, bem como o seu marido, certo? Você precisa de ajuda e bem como o seu marido. Veja, se o seu marido tem um problema e ele quer vencer este problema, consequentemente Deus pode ajudá-lo. Agora, se você não buscar alguém de confiança para abrir o coração e juntos lutar, através de mentoria, orientação, aconselhamento, você vai carregar esse peso sobre você até quando você não suportar mais. A Bíblia diz, levai as cargas um dos outros. Levai as cargas um dos outros. Eu sempre tenho dito, peça ajuda sempre que for necessário. Ninguém vence sozinho. Peça ajuda sempre que for necessário. Então, o meu conselho, primeiro, você não tem certeza absoluta, você acredita que seja. Então, o seu marido precisa ser confrontado por você mesma, como eu disse para outra irmã, em amor, com respeito, certo? Em amor, com respeito. Ele precisa ser confrontado, a fim de ser ajudado. Se ele, então, realmente disser a você que tem um problema nessa área, aí, a partir daí, vocês devem buscar ajuda. Se ele quiser ser ajudado, busque ajuda. Por exemplo, eu conheço a Estância Moriá, que tem sido um lugar de libertação para muita gente, inclusive de pastores. Aquilo que a gente não identifica, a gente não corrige. Então, primeiro passo, busque um casal de mentores, conselheiros, que você confia, são pessoas idôneas, maduras, para conversar. Segundo, converse com o seu marido, certo? De forma amorosa, respeitosa, mas muito confrontadora. Veja se realmente ele tem esse problema, se ele tem esse problema. E, a partir daí, busque ajuda em lugares em que a gente sabe que trata especificamente desse assunto e vocês podem experimentar um milagre de transformação. Última pergunta. Pastor, a paz do Senhor, que meu nome é Mônica, eu sou de Rio de Janeiro. A minha pergunta sobre família é que as minhas 2 filhas, elas saíram de casa e depois disso eu nunca mais consegui me recuperar. Eu sempre olho para trás, lembrando das angústias, ou pensando que eu sou culpada, mas eu não consigo esquecer tudo que eu passei durante um tempo, durante anos, às vezes sem até falar com elas. O que eu faço para que esse sentimento saia do meu coração? Primeiro, nós precisamos olhar para os erros da nossa vida de forma pedagógica. Nós precisamos aprender com os erros dos outros e principalmente com os nossos próprios erros, certo? O fato de as suas filhas terem saído de casa revela que talvez em algum lugar a senhora realmente não foi bem-sucedida ou cometeu algumas falhas. Mas isso não significa que a senhora deve continuar se culpando, deixando de viver em função disso. Não. Eu coloquei algo no meu Instagram que tem a ver com o passado. O passado não pode nos definir. O passado não pode nos definir. Eu preciso entender que o passado só me serve se for pedagógico. Então, aprenda com os erros, faça um inventário, certo? Desse tempo, né? E veja onde eu errei. Onde eu errei, porque eu vou consertar. Aonde eu errei. E, a partir daí, comece a se comportar como gente que aprendeu com o passado. Gente que aprendeu
com os próprios erros. Se você pediu perdão para as filhas, se você pediu perdão para Deus, você precisa se perdoar. Porque se as tuas filhas te perdoou, se Deus te perdoou, ah, pastor, mas minhas filhas não me perdoaram. Bom, mas você liberou perdão para elas e você pediu perdão para elas. E aí você pediu perdão para Deus e Deus te perdoou. Então, se Deus te perdoou, você precisa se perdoar. A única coisa, certo, que me diz que é a causa desse sentimento que você carrega é porque você não conseguiu se perdoar ainda. Então, você precisa acolher o perdão de Deus se perdoando. Você precisa aceitar o perdão de Deus se perdoando, porque a partir daí, esse sentimento, certo, de remorso vai acabar. Afinal de contas, houve talvez falhas, consequências, mas agora, daqui para frente, pode ser muito diferente. Daqui para frente, a história vai ser outra. Daqui para frente, você aprendeu com os seus erros, você amadureceu para ser agora uma outra mulher, uma outra discípula de Jesus, uma outra mãe, e resgatando, então, o amor e a confiança das suas filhas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Só recapitulando aqui, então. Quando é que a família precisa de cura? Primeiro, quando o casamento dos pais não inspira os filhos. Segundo, quando na família não se pratica a cultura da honra. Terceiro, quando há uma inversão de valores. Quarto, quando falta limites, certo? Quando falta limites. E a gente precisa entender que a palavra mais simples para definir limite é não. Sempre que você não sabe dizer não, consequentemente, você entrega o controle da sua vida nas mãos dos outros. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome pelo número de pessoas que nós alcançamos com essa instrução da Tua palavra. Que sobre todos esteja a Tua bênção. A bênção da prosperidade, a bênção da proteção, a bênção da direção do Espírito Santo, a bênção da comunhão da família, a bênção da cura, da libertação. Abençoa esta mulher, abençoa este homem, abençoa este casal, abençoa esta família representada. No nome de Jesus, amém e amém. Você já se inscreveu no meu canal? Não? Então se inscreva ainda hoje. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe a sua pergunta aqui embaixo, ó. Deixa a sua pergunta aqui embaixo. De repente, eu posso, em qualquer programa, em qualquer gravação nossa, eu posso dizer o seu nome e também responder a sua pergunta. Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.